Paz e graça a você, filho de Deus. Eu sou o presbítero Pedrosa e você está no Plantão News do canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Em nome dos 30 anos de história meu e da Gi na Igreja Bethesda, eu desejo prestar esclarecimento sobre o nosso desligamento. O nosso desejo era de nos despedirmos pessoalmente e acreditamos que teríamos essa. O pastor Eliel Batista, membro da Igreja Bethesda, grava vídeo se explicando o motivo pelo qual ele se desligou da instituição. Tá certo? Então é este o conteúdo que vamos analisar neste vídeo após a vinheta. Após várias polêmicas envolvendo a Igreja Bethesda e após a sua saída, pastor Eliel Batista grava vídeo explicando os pormenores que o levaram a se desligar da instituição, ok? É isso que nós vamos analisar aqui no nosso vídeo. Desde já, eu queria informar a você que nós entramos em contato com o pastor através do seu Facebook e pedimos a ele autorização para postarmos o vídeo aqui. Ele prontamente, gentilmente, nos autorizou. Eu informei a ele que não iria mudar nada no vídeo, simplesmente eu iria postar a fala dele explicando justamente o motivo pelo qual ele se desligou da Igreja Bethesda. Gostaria que você permanecesse atento aí para ver a fala do pastor. O vídeo está aqui, não vamos mudar nada, simplesmente analisar a fala do pastor na argumentação dele em relação a todas essas polêmicas envolvendo a Igreja Bethesda. Amém? Então vamos deixar o pastor falar suas argumentações. Em nome dos 30 anos de história meu e da Gi na Igreja Bethesda, eu desejo prestar esclarecimento sobre o nosso desligamento. O nosso desejo era de nos despedirmos pessoalmente e acreditamos que teríamos essa oportunidade em respeito a todo o tempo que nos dedicamos à Igreja Bethesda. Inclusive, no dia em que apresentamos as nossas razões, fizemos esse pedido à presidência, que se dispôs em atender. Mas, em vez disso, foram tomadas decisões precipitadas que feriram mais o nosso coração com inverdades que acabaram instaurando um clima muito ruim, e esse desejo de fazer essa despedida foi muito minado. Eu enviei um e-mail aos pastores dizendo que não havia mais um ambiente saudável, um clima favorável para que a gente se despedisse em um culto. Eu não obtive resposta, o que interpretei como concordância. Portanto, restou agora comunicar-me com as pessoas que nós queremos bem, que merecem uma satisfação através desse canal. Eu peço muito a sua paciência e atenção em alguns minutos, porque eu vou fazer uma leitura. Como é um assunto muito sensível e para que eu possa falar adequadamente, então eu quero ler, tentando com isso evitar que as emoções interfiram enquanto eu presto esclarecimento. Uma outra coisa é que nessa mensagem você vai perceber que eu não cito o nome de pessoas, eu tenho uma razão para isso. Eu cito cargo ou função, porque não se trata de uma questão pessoal, mas ela é institucional. Então eu vou falar aqui sobre como a instituição tem se organizado, como ela funciona, como têm sido tomadas as decisões para a sua manutenção. Então, é esse o enfoque, e vocês vão entender nesse esclarecimento. Eu e minha esposa, Gislaine, chegamos na Bethesda no final de maio de 1992. Desde então, dedicamos nossas vidas a serviço das pessoas que fizeram parte dessa igreja. Participamos ativamente na construção da estrutura dessa instituição conforme aquilo que cremos, bem como aquilo que tem sido apregoado no púlpito ao longo dos anos. Trabalhamos a partir da formação de equipes, dando voz aos membros, ecoando assim o clamor comunitário de acolhimento, de participação
e engajamento. Sempre entendendo que essa é a forma que melhor expressa a proposta teológica da Bethesda, e com isso buscando harmonizar a prática com a teoria. Durante nossa caminhada, passamos pelas mais diversas experiências, pois estivemos à frente dos ministérios de jovens, de música, de crianças, de casais, pais e mães, grupo terapêutico, projeto Espelho Meu, multimídias. Lideramos algumas igrejas e ajudamos a fundar outras no estado de Minas Gerais. Também estive à frente do ensino teológico, programa de rádio, pequenos grupos e os mais diferentes desafios para o crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. Misturamos nossas histórias com a de pessoas que se tornaram parceiras, amigas e irmãs. Os capítulos dessa história trazem situações em que choramos juntos, mas também estão carregados de sorrisos, o pão dividido à mesa, socorro a muitas pessoas necessitadas, ouvindo histórias de vida muito difíceis e doloridas que nos desafiavam a ir além para buscar aprender e, com isso, procurar atender às demandas urgentes e essenciais para o bem viver de cada pessoa. Além de, com tudo isso, construir uma rede de discipulado. Evidentemente, nem sempre havia concordância em tudo, o que é natural, mas juntamente com outros pastores, pastoras e líderes, caminhávamos juntos no mesmo propósito. Mas, desde 2019, a Igreja Bethesda, ela vem passando por transformações internas estranhas àquilo que sempre cuidamos com muito zelo, tanto nos seus processos quanto nas tomadas de decisões, que culminaram em alguns conflitos organizacionais. Apesar desse contrassenso, continuamos a trabalhar com o mesmo empenho, porém, alguns acontecimentos contraditórios e recorrentes durante esse período foram minando as nossas forças e, por fim, se tornaram determinantes para a nossa decisão. E é isso que eu gostaria de colocar vocês a par dos principais e os mais recentes. No dia 2 de dezembro de 2021, após analisarmos questões que entravam em conflito com a caminhada que sempre foi proposta, a Gi, juntamente comigo, teve uma franca conversa com a presidência sobre a governança e a gestão da igreja, pois estávamos observando o estabelecimento de uma estrutura estranha ao que trabalhamos para construir e muito semelhante àquela que havíamos abandonado há 30 anos. O pastor presidente, no exercício da sua função, no entanto, afirmou categoricamente que a Bethesda não era dirigida por uma estrutura hierarquizada de poder, não era o que ele queria, nem desejava e nunca sonhou, no qual um líder impõe as suas decisões. No entanto, uma série de desdobramentos a seguir foram apontando o contrário. No dia 13 de março deste ano, em uma resposta pública dada à igreja a um e-mail anônimo, que depois teve a identidade revelada, foi afirmado pelo presidente de forma categórica que a governança da igreja era de um poder centralizado, uma hierarquia de poder clerical em nome de Deus, quando o presidente afirmou que, enquanto pastor e líder espiritual, tinha a prerrogativa de agir de modo autocrático. Isso não só contrariava o que havia sido dito a nós em reunião privada, como o modo que até então era colocado em prática, o dia a dia e a afinidade com a teologia proposta pela igreja. Nesse dia, ficaram explícitas as decisões autocráticas e o anúncio de caminhos para o futuro da igreja que não haviam sido discutidos nem mesmo com o corpo pastoral.
o que reconheço ser de pleno direito legal da presidência. Contudo, aprendemos ao longo dos anos que a caminhada na Bethesda se dava por aliança, companheirismo e fidelidade, e não pelo uso burocrático da lei. Essas diferenças acentuadas nos últimos anos nos colocaram em caminhos paralelos. Para além dessa demonstração clara de mudança de rumos da igreja, internamente, ainda sobre o evento do e-mail, a presidência encarou esse fato como se desse evidências da existência de um motim para dividir a igreja. Foi alegado haver plena convicção de uma conspiração orquestrada por quem teria poder para dividir a igreja, inclusive com observações de que se suspeitava até mesmo do local, a sala de uma casa onde se dera a imaginada orquestração. Em função dessa descabida suspeita, foi pedido pelo próprio presidente que houvesse uma investigação interna com averiguação nos computadores e uma avaliação particular de um investigador de polícia. Entretanto, o conhecimento da existência desse e-mail e a existência da desconfiança e suspeitas sobre alguém foi omitido de mim e do pastor Joel, enquanto pastores com longa caminhada na igreja, mas foi compartilhado com outros pastores com menos tempo, tornando evidente que, no caso, eu estaria no centro dessa suspeita. Na mesma semana, e poucos dias depois, o autor do e-mail se revelou com as suas intenções, esclarecendo que seus questionamentos eram genuínos e que não havia, por trás de suas palavras, o objetivo de trazer nenhum dano à comunidade ou aos pastores. Porém, esse esclarecimento devidamente documentado não foi levado com a mesma voracidade para a igreja, a fim de se desfazer o mal-entendido, deixando que a sombra das suspeitas de um conspirador permanecesse no coração das pessoas. Ter sido tratado como um infiel conspirador não é uma narrativa. São fatos. Não é uma questão sobre o modo de ver as coisas ou sobre quem está certo e quem está errado. São acontecimentos explícitos, públicos ou mediante testemunhas. Nesses últimos 3 para 4 anos, por algumas vezes, eu precisei dar satisfação à minha liderança sobre a minha fidelidade e o meu compromisso com a equipe e principalmente a equipe pastoral, ao mesmo tempo em que afirmavam para mim não haver dúvidas de que eu fosse fiel, criando assim uma enorme contradição entre ações e palavras. Dado tudo isso, para sermos fiéis às nossas convicções, eu e a Gi, no dia 5 de abril, na reunião de pastores, apresentamos diversas questões junto com esses motivos que acabei de narrar para vocês e pedimos o nosso desligamento, que foi prontamente aceito pelo presidente. Tomamos essa dolorosa decisão, não sonhada, não almejada e, portanto, não planejada. Esse é um desligamento institucional que diz respeito a mim e a minha esposa e é muito necessário para que nós possamos nos reencontrar. Saibam vocês que sair é uma decisão difícil, mas é também a decisão de seguir uma nova estrada. E será mais leve se me ajudarem a dar mais esse passo, não colocando sobre mim nenhum peso ou culpa, pois nesse caso sou, junto com a minha esposa, a Gi, inocente. Hoje pegamos outra estrada, porque muitas vezes, para que o perdão se concretize e a relação possa se estender, é necessário se afastar. É saudável para todas as partes, porque sempre num conflito,
todos, sem exceção, saem feridos. Estou ferido, mas não guardo mágoas. O perdão está sempre estendido, porque aprendemos nos evangelhos, que a graça nos antecede. Há dor, mas não há rancor. Não sabemos para onde vamos, mas o que importa é quem carregamos no coração. E tenham a certeza de que carregamos muita gente dentro do peito. Estamos como Abraão, indo em direção a um não lugar, sem saber onde vai dar. A partir dessa decisão, nos tornamos peregrinos e procuraremos guardar o silêncio enquanto a nossa alma se recupera e se liberte para novos voos. É difícil e doloroso se despedir de pessoas queridas que sempre estiveram ao nosso lado, mas muitas vezes é necessário. E isso não significa que a relação acabou, mas que ela se dará de outra forma. Foi um prazer enorme, maravilhoso trabalharmos com vocês. Mas chegou a hora de afastar. Embora não esperada, entendemos que essa hora chegou. E deixamos essa comunidade com a sensação de dever cumprido. Apesar de, no mesmo tempo, o sentimento de frustração de sonhos por construir. E agradecemos por todo o apoio e parceria de todas as pessoas que juntas nos fortaleceram para que pudéssemos chegar até aqui. Nossa vida, ela é assim, feita de crenças. Elas se renovam, são revisitadas e ajudam a gente a dar o próximo passo. Vivemos pelo que cremos. Terminamos de escrever nossa história aqui nesse lugar, chamado Betesda, mas levamos com a gente experiências e amizades para redigir outras 1000 histórias no tempo de vida que ainda nos resta. Aconselho que todas as pessoas continuem a se dedicar no trabalho do reino e possam exercer isso com muita alegria. Gratidão. Gratidão por tudo e por todos. Nas palavras finais, com a consciência tranquila e na paz de Cristo, cada um de nós dois, eu e a Gi, nos apropriamos do que disse Charles Dickens. Ele disse o seguinte: eu amei contra a razão, contra a promessa, contra a paz, contra a esperança, contra a felicidade, contra todo o desencorajamento que existe. E como escreveu Leonardo da Vinci, para estar junto não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês e nos encontramos por aí, na estrada que é Cristo. Amém, irmãos? Essas são as palavras do pastor. Eu acredito que palavras muito sábias, colocadas a seu devido tempo, remetendo justamente às polêmicas envolvendo a Igreja Betesda. E eu acredito que isso serve para esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas que possivelmente estejam por aí pensando coisas, tá bom? Espero que este vídeo repassado sirva para, de alguma forma, ajudar a você a entender os pormenores que estão envolvendo a Batista Betesda. Se você tem uma opinião a favor ou contra, deixa aqui nos comentários. Comente sobre este assunto, sobre o que está acontecendo com a Batista Betesda. Eu vou deixar até no card aqui, tá certo? O vídeo que eu coloquei aqui do pastor, presidente da instituição, afirmando que a Batista Betesda, a Igreja Betesda iria se tornar uma igreja inclusiva, tá certo? Com um projeto voltado justamente para atingir a comunidade LGBT. Eu vou deixar aqui, depois você dá uma olhadinha neste vídeo e volta a comentar este vídeo aqui. Ou queira comentar os dois, amém?
Eu sou o presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Ô glória!